Esse cenário que está instalado no Rio Grande do Sul, e que, como eu disse, eu tenho falado isso muito, é uma tragédia em curso, o que agrava muito a situação, porque toda hora é um problema diferente, e toda hora uma situação mais delicada, deixa o produtor gaúcho sem horizonte, né? Sem contar os demais profissionais, mas falando para nossa audiência, falando sobre o produtor rural de qualquer tamanho, ele está sem horizonte nesse momento porque tudo se perdeu, de documentos a estruturas físicas, fora o psicológico e tudo mais, tudo se perdeu. Como se reerguer? Esse é o tema do nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira. Quem vai nos ajudar nesse entendimento, principalmente das ferramentas que já estão disponíveis para o produtor e o que ele vai precisar ainda criar e procurar saber, é o Jânio Zeferino. Ele é diretor da AgroEasy Consultoria e Soluções Financeiras. Jânio, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio, a sua experiência, a sua também serenidade para tratar desse momento. Obrigada, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a toda a audiência do Notícias Agrícolas. É realmente um prazer falar com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Jânio, o senhor concorda comigo com essa perspectiva de um cenário ainda sem horizonte e que dificulta a criação, inclusive, de uma estratégia de restituição para esses produtores? Eu concordo plenamente. Nós estamos vivendo um quadro no Brasil de uma grave crise. Ela teve essa questão das chuvas, as destruições das infraestruturas urbanas, das infraestruturas rurais, como você bem falou. As pessoas perderam muito mais do que bens, perderam memórias, perderam lembranças, perderam referenciais. Isso tem um impacto muito grande na vida de toda a população gaúcha e também da população brasileira. Nós vivemos um momento de um quadro fiscal do governo federal e estadual muito difícil, então recursos para atender a essa demanda, eles existirão, mas terão um custo para a sociedade muito grande, porque o país vive uma questão fiscal muito complicada, e isso realmente vai ser um grande problema para o futuro. Além disso, o que nós queremos colocar é que, neste momento, é preciso serenidade, é preciso calma e é preciso aproveitar os mecanismos que já estão aí. Eles são suficientes? Na nossa avaliação, não. Mas é o que temos para o momento e devemos aproveitar deles. Jânio, eu acho que a gente poderia dividir a nossa conversa em dois temas centrais, que é a questão financeira do produtor efetivamente, prorrogação e parcelamento de dívidas, tomada de crédito, o novo Plano Safra está sendo desenhado, chega no próximo mês, e a questão do seguro rural. Embora estas sejam ferramentas complementares, neste momento elas terão de ser revisitadas e personalizadas para atender a essas demandas dos produtores gaúchos? Sim. No caso das prorrogações, é importante dizer que o Manual de Crédito Rural ele já estabelece as condições de prorrogação, com um detalhe muito complicado, que fica a critério do agente financeiro. Então, isso demanda uma negociação pessoal e particular com cada um dos agentes, e cada agente tem um sistema diferente. Por exemplo, os grandes bancos, eles têm suas próprias linhas de crédito rural com recursos controlado e equalizado. As cooperativas de crédito, por outro lado, elas se valem muito de recursos repassados por outros bancos que não operam crédito rural. Portanto, esse dinheiro vai e volta todo ano. E a nossa preocupação com relação ao Plano Safra 24, 25 é que, se não houver um aumento expressivo de equalização e também que as parcelas prorrogadas deste ano de 23, 24, que já foi muito prejudicado pelas secas lá no começo do plantio, queda de preços no caso dos principais produtos como soja e milho, não haverá recurso para o novo Plano Safra, principalmente para a equalização. É também importante que os produtores saibam que existe uma lenda que as prorrogações de crédito rural elas são por 5 anos. Na verdade, elas são pelo prazo necessário que o produtor quiser para se reestruturar. Existem também as repactuações, que são operações feitas de uma maneira mais estruturada, onde o produtor vai ter um prazo maior, vai ter carência para se reestruturar. É muito importante, neste momento,
ter paciência e ter serenidade. Parece que é até um contrassenso, né? A gente falar nisso nesse momento, ter paciência, mas é importante ter paciência, porque se fizer uma má negociação nesse momento, isso vai ter um reflexo enorme para a próxima safra e para os próximos anos, numa situação que o produtor já vem fragilizado. Então, é muito importante buscar uma assessoria especializada. Então, nós temos aí pessoas competentes e que têm condições de orientá-los nessa hora. O que nós temos conversado com os nossos clientes, tanto do Centro-Oeste, aqui em Mato Grosso, Tocantins, etc., e no Rio Grande do Sul, é que pensem, parem, reflitam e pensem se não é hora de repactuar em vez de simplesmente prorrogar com as taxas de juros tão altas como estão nas operações atualmente. E, Jânio, quando a gente pensa nessas operações que podem acontecer, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os especialistas que têm passado por aqui, que têm trazido orientações para os produtores. O que vai ser exigido, né, em contrapartida desses produtores que perderam ali as suas condições, inclusive de darem qualquer garantia para poder andar com essas ferramentas e se reerguer? Que orientação a gente pode dar para esse produtor, Jânio? A orientação é que ele sente, neste momento de grande dificuldade, que não haja precipitação em aceitar qualquer proposta. Os agentes financeiros também sabem que, neste momento de crise, como a agricultura, a agropecuária, ela vive momentos de crise, já lugar comum falar que é uma indústria em céu aberto, os agentes financeiros também estão cientes das dificuldades e eles terão que compreender. E, nesse momento, é um momento que supera qualquer pensamento. Eu comparo essa crise no Rio Grande do Sul como a pandemia da Covid, quer dizer, se for uma coisa que saiu do nada, de uma hora para outra, em poucos dias e em poucos minutos, trouxe essa tragédia enorme para toda a situação do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para o Brasil. Então, é preciso ter serenidade. Esse é o meu principal conselho, serenidade. Segundo, avaliar a sua propriedade, ver o que pode ser feito, e nessa safra 24/25, não fazer não arriscar em nada, não plantar, pelo menos nessa próxima safra, áreas de maior risco, áreas de menor produtividade, as áreas que foram mais atingidas pelas enchentes. Ter um minuto, ter um pouco de paciência, para que nessa próxima safra plante nas melhores áreas, onde realmente haverá condição de produção, para evitar um prejuízo maior, né? Porque a gente sabe que plantar com alto risco, com baixa tecnologia ou com custo muito alto, é agravar o problema que já estamos vivendo. E, Jânio, é preciso considerar também, eu queria entender do senhor como é que isso se estabelece com prazos e tudo mais, a possibilidade, né, se respeitar o momento certo de poder revisitar a sua propriedade, de saber quando se pode acessar essa propriedade para se entender o tamanho do prejuízo de cada produtor, o tamanho do estrago, como as coisas vão correr a partir dali, o que o produtor ainda tem, o que ele não tem mais. Então, isso pode trazer ali uma complicação maior por conta de prazos ou para que o produtor faça protocolos dessas perdas, um registro dessas perdas. Isso acaba dificultando um pouco as coisas, essa dificuldade de acesso à propriedade para poder se mensurar os prejuízos? O Conselho Monetário Nacional divulgou a resolução 5.134, do dia 13 de maio, e que ele concedeu aos agentes financeiros a possibilidade de prorrogar tudo que vence de 1º de maio a 14 de agosto para o dia 15 de agosto. Então, eu aconselho que o produtor procure o seu agente financeiro, manifeste o seu interesse nessa prorrogação de prazo. Dessa forma, ele vai ter as suas operações com prazo prorrogado para 15 de agosto, então ele terá um tempo para se programar. É importante demais, eu quero reforçar isso, é o registro do que está acontecendo na propriedade. Filmes, né? Vamos filmar a propriedade, fazer os vídeos, tirar fotos, registrar tudo que for possível. É muito importante para você ter documentação do que aconteceu na sua propriedade
durante essa tragédia enorme, né? Então, o primeiro ponto que eu quero sugerir aos produtores gaúchos, dos municípios que estão com decreto de emergência, é que procure os seus agentes financeiros urgentemente e protocolem o seu interesse em ter as suas parcelas prorrogadas para 15 de agosto. Feito isso, nós teremos um tempo aí para nos prepararmos. Aquelas operações dos municípios onde não foi decretada emergência, mas houve perdas, houve dificuldades, é possível também se valer desse direito e pedir essa prorrogação. Olha, é relevante dizer que não está sendo perdoado nem feito nada, simplesmente estão sendo prorrogados. Não é preciso fazer aditivo, então não haverá despesas de cartório, isso já ajuda o produtor. Ele vai ficar com as suas contas em dia. Desse período, é a hora de começar a refazer as suas contas e ver o que vai ser a prioridade na sua propriedade. Eu acredito que a solução da repactuação com carência, penso que seja a atitude mais viável para o produtor, para que ele possa, pelo menos por um período entre 1 e 3 anos, se preparar e recuperar a sua propriedade. Nós não sabemos se haverá algum tipo de crédito para reconstrução de benfeitorias ou coisas desse tipo. Eu vejo com um pouco de dificuldade por conta de falta de recursos, tanto no Plano Safra como de outros agentes financeiros, que para emprestar esses recursos deve ter uma taxa de juros a nível de recursos controlados, e eu não vejo muito espaço para isso, mas é o que a gente pode pensar nesse momento, né? Tá certo? Quem está nos municípios atingidos, pedir a prorrogação para 15 de agosto. E o que deixa, nesse momento, esse espaço mais ajustado para os recursos a juros controlados? Jânio, o que no ambiente é observado para deixar esse espaço mais ajustado? Olha, as operações do crédito controlado, recursos oficiais, eles estão em torno de 8% para o Pronamp, 2% para o Pronaf, e existe um volume de recursos sobre os quais o governo federal faz a equalização, ou seja, ele paga a diferença entre a taxa de mercado para a taxa de juros das operações. Nós sabemos que o governo federal enfrenta um problema seríssimo de política fiscal, de falta de recursos, apesar da arrecadação crescente, mas as despesas aumentam num ritmo maior que as receitas, então não tem espaço para aumentar a equalização. E mesmo que quando a taxa de juros da Selic baixa, mesmo assim, quando baixa a Selic, não há um alívio imediato nas equalizações, porque as operações já estão contratadas a taxas maiores. Então, eu vejo que é uma dificuldade de política fiscal. Pode ser que, depois dessa tragédia toda, o Congresso já votou algumas medidas em benefício ao Rio Grande do Sul, de que no próximo orçamento, o orçamento para 2025, haja um espaço maior de equalização. Mas isso ainda, por enquanto, é uma incógnita, não existe nenhuma sinalização para isso. E outra questão relevante também é que, pelas novas regras do Banco Central, quando uma prorrogação de custeio ela é prorrogada, ela impacta o plano safra seguinte. Sim. Ou seja, ela toma espaço do que será emprestado no ano que vem. Então, se nós prorrogarmos 10% a 15% das operações de 23, 24, nós teremos 10% ou 15% a menos de recursos na safra 24, 25. Então, esse é um problema de difícil solução neste momento. E já havia uma outra... Um outro atendimento pelo CMN do pleito para municípios, para estados que haviam sido afetados pela seca, né, Jânio? Então já havia também um outro a mais para o Plano Safra 2024-25 que podia ali comprometer os recursos desse novo plano já em andamento, quando a tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu. Então, alguns problemas estão ali empilhados e podem tirar o horizonte não só, portanto, do produtor gaúcho, mas de quem vai desenhar esse plano safra, né? A Secretaria de Política Agrícola do MAPA e todos os seus representantes vão ter dificuldades ali para amarrar direitinho esse plano da próxima safra, né? Exatamente, são as medidas, as resoluções do Conselho Monetário Nacional 5122 e 5123 de 28 de março, que beneficiaram 16 estados e várias cadeias produtivas, bovinocultura de corte, leite, arroz, soja, milho, e várias cadeias em vários estados, né, do Centro-Oeste, por conta da seca, né?
Então, tudo isso são, como você bem falou, problemas que estão sendo empilhados e que vão repercutir, pesar fortemente no, no plano safra. Tem também a questão da compra da Conab, da compra desse 1 milhão de toneladas de arroz, que vai tomar um espaço também da equalização, porque vender arroz a R$ 20, um arroz que vai custar 35, 40, vai ser essa diferença de R$ 10 a R$ 15 por pacote de arroz aí, né? Vai prejudicar também, vai absorver recurso do Plano Safra. Então, são várias questões, vários problemas que precisam ser resolvidos, e como o ditado popular, o cobertor está cada vez mais curto, né? Verdade. Então, é preciso ter muita ponderação nesse momento aí sobre o que fazer, o que é melhor para o agronegócio gaúcho e brasileiro. Jânio, quando a gente olha para, né, como eu falei, um outro tema bastante sensível que está muito conectado a essa condição de recursos, que é o seguro rural, nessa semana a FPA conseguiu aprovar ali uma medida que traz um pouco mais de segurança para os recursos que são destinados ao seguro rural, que é uma tentativa de levar esses recursos para a Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje estão sob a batuta do MAPA, né? Como é que o senhor avaliou essa decisão? E mais do que isso, muda-se de fato o cenário para que os recursos não sejam contingenciados? A gente precisa ter realmente essa segurança extra, e mais do que isso, o senhor vê que todo esse cenário que o senhor acabou de descrever, podendo comprometer os recursos do Plano Safra, podem comprometer também os recursos que seriam destinados ao seguro rural? Essa medida é importante porque o Ministério da Fazenda ele tem um escopo maior de recursos e o contingenciamento ele é menos abrangente no Ministério da Fazenda. O Ministério da Agricultura, com todo o seu esforço, empenho, dedicação, ele tem um orçamento menor. Então, quando são feitos contingenciamentos, obrigatoriamente atinge os recursos do seguro rural. É impossível não, quando há um contingenciamento a nível de orçamento geral da União, o seguro rural não ser atingido. O trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária é que esses recursos não sejam mais contingenciados. E como eles indo para a Secretaria do Tesouro Nacional, fica mais fácil de evitar essa questão do contingenciamento, que contingenciamento, na verdade, é corte de orçamento. Então, com o valor total disponibilizado, cerca de mais de 1 bilhão, aí, que é os valores que estão no orçamento, acredito que haverá mais estabilidade, principalmente barateando o custo do seguro, porque nós teremos uma equalização maior, haverá uma distribuição melhor desses recursos. Porque o que acontece hoje é que, quando começa o ano agrícola, nas operações de safrinha já se consome todo o orçamento. Quando chega na operação da safra normal, já não tem mais orçamento para fazer subvenção de seguros. Ou seja, o produtor rural que planta no verão, ele planta praticamente descoberto. Ele vai pagar um seguro alto, caro, sem subvenção e ainda com baixa proteção. Esse que é um dos problemas do seguro da safra de verão. Ele tem uma proteção muito baixa e custa caro. Então, para o produtor, desestimula. Apesar de reconhecer que o seguro ele é importante, importante sob qualquer aspecto, né? Ele é muito importante e a utilização cada vez maior e mais racional desses recursos vai tornar o seguro mais barato, o seguro mais abrangente e um seguro mais fácil aplicação, porque hoje existe bastantes dificuldades, inclusive operacionais das próprias seguradoras em acompanhar os sinistros e fazer as coberturas. E, Jânio, quando eu estava ali tratando da próxima safra de trigo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, antes de tudo isso acontecer, os especialistas já me pontuavam: olha, Carla, há um cenário de desestímulo, por exemplo, entre os produtores que vão cultivar o trigo na safra de inverno, justamente por conta do elevado preço do seguro. O seguro está caro, com uma cobertura que é restrita. É uma preocupação que ainda ronda todos os produtores, esse custo versus a abrangência dos seguros e a sua eficiência. É um problema que talvez a gente ainda tenha que passar algumas safras para entender como resolver, Jânio? Sim, o seguro ele é obrigatório em determinadas faixas de operações, mas ele é muito caro
e tem às vezes situações que o prêmio do seguro é mais caro que o próprio juro da operação. E esse é um dilema que precisa ser enfrentado. Realmente precisa ser enfrentado. Nós temos uma cobertura muito baixa em termos de área segurada, cara. É muito baixa. E aí, isso, o que acontece? Como você tem uma cobertura baixa em termos de área, o custo fica enorme. Não há possibilidade. Nós temos que trabalhar de alguma forma de que torne o seguro mais abrangente. Você inclua mais áreas, distribua melhor as faixas de produtividade, crie modelos que privilegiem a cobertura e que proporcione ao produtor o interesse em não se valer do seguro. Porque o seguro, ele é como a mesma coisa que você faz no seguro do seu veículo. Você não faz o seguro do seu carro pensando em que ele, querendo que ele seja roubado ou pensando em jogar o seu carro num poste. Você faz um seguro como proteção. E o seguro agrícola ele tem que ter esse viés de proteção. Ele não pode ser punitivo ao ponto de inviabilizar a sua contratação. Exato. Então, essa é uma questão que as próprias seguradoras, o governo e o setor produtivo precisam sentar e conversar para tornar esse produto mais viável, né? Porque hoje ele é inviável. Para todos, inclusive, né? Para todos. Olha, eu gostaria de ficar conversando aqui com o senhor e tirando muitas dúvidas ainda que certamente vão aparecer, Jânio, mas o nosso tempo acaba sendo um pouco mais restrito. Eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por vir trazer as informações que já são conhecidas e orientar-nos esses produtores de como eles podem acessá-las, o que está sendo construído, o que ainda precisará aparecer para atender essas demandas. O Notícias Agrícolas está sempre de portas muito abertas para o senhor, para que o senhor continue trazendo essas orientações valiosas para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de manifestar toda a nossa solidariedade, né? Em meu nome pessoal, da equipe toda da Agroeasy, a toda a população gaúcha. Obrigada, Jânio. Um ótimo final de semana para o senhor. Fique bem e continuamos a nos falar. Até a próxima. Até a próxima, feliz. Bom final de semana a todos. Muito obrigada. Um abraço.